Bom dia, comunidade ABCcom. Tudo bem? Estamos aqui para mais um webinar. Como você sabe, todo mês a gente traz um seminário aqui online, sempre relevante, com informações importantes para o seu negócio, né? Para você que atua na economia criativa, seja você anunciante, agência, veículo, fornecedor ou influenciador. É a ABCcom fazendo o seu papel de sempre trazer para você informação que você pode aí usar no seu negócio. Você sabe que a nossa comunidade tem uma série de atividades e ações, então é legal você acompanhar. Uma delas, por exemplo, toda última sexta-feira do mês, a gente tem o nosso café da manhã. E você, que é filiado da ABCcom, pode também fazer um webinar aqui com a gente. Só entrar em contato com o nosso time de atendimento e relacionamento, que é muito legal a gente poder trazer aqui os nossos filiados para apresentar um pouco do que conhecem sobre ali a sua atividade. Bom, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal, macro tendências em marketing e na real, ou seja, direto e reto aí para você. Quais são as grandes tendências aí da área de marketing? E para falar sobre esse tema, a gente vai ter a honra de trazer duas pessoas, né, que manjam muito disso, né? São de duas agências que fazem parte aqui da nossa comunidade. Uma delas até sempre caracterizada pela parte de estratégia, né, o que é muito bacana, não é só a comunicação pela comunicação, mas sim baseado na estratégia. Então eu vou chamar cada um deles primeiro para se apresentar, aí a gente vai bater um rápido papo para poder logo entrar no nosso seminário. Tenho a honra de receber Gustavo Elero, Head de Estratégia da Insane. Tudo bom, Gu? Bem-vindo. Fala, Bona, beleza? Fala, pessoal aí da comunidade, todos que estão aí acompanhando a gente. Vamos falar um pouquinho das tendências aí, o que está rolando e o que está se aplicando, o que não está dando certo aí no nosso universo. Acho que hoje é um bom dia para a gente falar sobre isso aí e mais o que falar, né? Tirar a dúvida da galera aí que vai participar com a gente. É isso aí, Gu. Muito legal. Você pode mandar sua pergunta pelo chat, interagindo com a gente. Já estou vendo a Marcela Rossini, Érica Bosco, a Tereza Fernandes. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. E ao lado do Gu, teremos o meu grande amigo, cara que eu adoro, Jason Maia Leite, que é o CEO da Gax e também, né, o presidente do Comitê de Live Marketing do Prêmio ABC. Ao final do webinar também vamos trazer algumas novidades aí do prêmio para vocês. Geizão, tudo bem, meu velho? Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, bem-vindo, viu? Bom dia para todos. Ótimo dia para a gente bater um pouquinho mais de papo, conversar um pouco mais. Muito legal, Geizão. Mas eu falo que, assim, além da apresentação, também o que vale muito é a resenha, né, pessoal? Verdade. A gente gosta da resenha. Bom, pessoal, como funciona, então, a nossa dinâmica? Vocês já sabem, né? A gente passa para os nossos palestrantes. Eles apresentam aí uma palestra em torno de 25 a 30 minutos. E, no final, a gente volta para responder as perguntas de vocês pelo chat. E você ainda concorre a um livro da ABC Books participando pelo chat, legal? Então vá deixando aí sua pergunta, lembrando, né, a gente não interrompe durante a palestra, até por ser um seminário, né, digital, mas no final aí as suas respostas, as suas perguntas serão respondidas pelos nossos convidados, pelos palestrantes, tá bom? Aproveitem bem. Geizão, Gustavo, com vocês, valeu! Valeu, Bona. Boa, vamos lá então, pessoal. Bom, apesar não, né? Mas a gente está falando de um webinar, de uma palestra, né? Mas a nossa forma de atuar, né, Gê? Ela é muito na conversa, ela é muito nesse ping-pong, nessa troca, né? E tem muito a ver também com o tema, como se deu esse tema, né? Que é macro tendências de marketing aí, falou de uma maneira direta, na real, né? Tipo, que isso veio muito antes de termos a ideia aí de conversar com o Bona, de surgir a oportunidade de falar aqui nesse webinar. Ele veio mesmo ali na hora da criação da nossa joint venture, né? Para quem não sabe,
a Insania Gax, a gente tem uma parceria, né? Somos uma joint venture, foi criada aí há 1 ano e meio, 2 anos, né, Gê? E ela se deu muito por essa união, essa busca, assim, essa soma de experiências, né? Essa soma de da expertise de cada um, com essa busca de como que a gente pode usar o nosso know-how para somar e buscar aí se adequar ao que o mercado está pedindo, né? A gente via que nem o Bona falou, né? A Insania, ela sempre trouxe muito essa questão da estratégia, a questão da análise de dados, essa busca pelo planejamento à frente, enquanto a Gax, ela sempre foi uma agência extremamente criativa, sempre teve a comunicação muito à frente, o conhecimento, como posso dizer, até prático, né, Gê? De levar sempre a melhor solução, mais criativa e que resolva o problema do cliente também naquele momento, sabe? Então, como que a gente utiliza os 2 pontos, o melhor de cada um, para a gente crescer e evoluir o nosso mercado também. É isso aí, Aí, em algum momento, aí, quando a gente formatando aí a Join, né, como o Gu estava dizendo, a gente foi buscar tendência aí no momento ali de plano de negócio e atuação, né? Porque em alguns clientes, como a gente atua junto às 2 agências, a Join opera ativamente, então a gente foi organizar as coisas no plano de negócio, a gente foi se deparando com as macro tendências e a ideia era que é o que faz a gente chegar até aqui, né? Então, macro tendências lá no começo, né? E agora a gente conseguiu criar um histórico até esse momento de aplicação, né? E o que disso funcionou no nosso dia a dia e o que não, talvez, e muitas provocações e reflexões, né? Que couberam nesse período, que traz a gente para debater aqui também, né? Isso. E aí, como a nossa Join foi criada no momento pandêmico, eu acho que assim, todas as empresas, se você é profissional liberal, autônomo, se você é dono de agência, se você é membro se você faz parte de um departamento de marketing, né, se você representa uma marca, na verdade, acho que todo mundo foi impactado da mesma maneira. A gente veio desses últimos anos com foco em como a gente, depois, óbvio, claramente, a gente ainda está em pandemia, né? Mas a parte mais pesada, né, da pandemia, do remoto, de onde foi tudo fechado, a gente estava muito ali como que a gente se recuperava, né? Como a gente tenta se manter e se recuperar nesse mundo que estava começando a se reabrir para um momento hoje que ainda não está totalmente aberto, mas a gente já está bem próximo, pelo menos economicamente, ali nas funções ou restrições do que tinha antes da pandemia, né? Então você vê ali, a partir do momento que, por exemplo, o entretenimento volta, né, Gê? Você vê que, assim, pode aglomerar um pouco mais, vamos dizer assim, ou está liberado para isso. Você vê um momento que é um pouco semelhante ao pós-pandêmico. Então, assim, a gente vive hoje esse universo e é onde começam a surgir mais essa busca pelo como que a gente vai se organizar, como que a gente vai atuar, o que a gente tira de lição do momento que a gente passou nesse passado muito recente, para como a gente vai trabalhar nos próximos anos, esperando aí, né, entendendo, na verdade, até quais são os bloqueios ou até outras intempéries que possam chegar, né? Exatamente, por isso que eu acho que a leitura da macro tendência faz muito sentido nisso, sempre fez, é óbvio, mas acho que agora muito, né, porque faz com que a gente, o que eu consigo adaptar às novas realidades, né, e o que foi mudando de cenário no meio do caminho, agora a gente bem mais próximo de uma situação ideal, porém com muito aprendizado do que a gente passou aí nesse período, né? Isso, e buscando essa evolução constante, né? A busca, analisando os dados, analisando o nosso público, o nosso cliente, o cliente do nosso cliente, para entender, né, isso é essencial, para entender como ele também está lidando com tudo isso, né? Então aí a gente entra no que nós vamos falar hoje, né, que são essas tendências globais, com esses insights reais, que são esses insights, como o Bona falou, na real mesmo, ali direto, como que a gente está usando, o que a gente está vendo, né? E você pode até se perguntar, mas a gente vai falar de tendências no meio de 2022, sabe? Geralmente as tendências são traçadas no fim do ano anterior, apresentadas ali
no comecinho do ano vigente, né? E o que a gente traz hoje aqui é justamente um estudo feito pela Deloitte, que é o Global Marketing Trends 2022, que não foi apresentado agora, né? Foi apresentado, se eu não me engano, em janeiro desse ano, de um estudo feito no ano passado, no finzinho do ano passado, com 11.500 pessoas, entre profissionais de marketing, consumidores. Isso foi feito no mundo todo. Aqui no Brasil, se não me engano, foram 500 pessoas ouvidas. Então, assim, desse estudo, foram traçadas ali 7 tendências que eles colocavam para 2022, que deveriam ser trabalhadas, que a gente deveria ouvir, tanto falando do público consumidor, quanto da atuação dos departamentos de marketing, como as corporações, as empresas deveriam, como elas deveriam se portar, ou elas deveriam se colocar. Então, a gente baseia, assim, a gente passa agora por essas 7 tendências, e aí a gente vai fazer essa reflexão, tipo, o que é realmente uma tendência, coisas que já eram faladas antes e são requentadas ou são amadurecidas agora, e depois a gente fala, como que isso, como que a gente enxerga, como que a gente coloca isso no nosso dia a dia, beleza? Então, o primeiro ponto que eles apontam, tipo, que eles colocam, né, tipo, propósito. Propósito, se a gente for falar de propósito, a gente acha que está falando disso há uns quase 10 anos, né, Gê? A gente está em conversa sobre... Exatamente, como isso foi trazido para a gente, exatamente, é um bom tempo. A importância das marcas trabalharem o propósito delas, na verdade, não só trabalhar o propósito, delas entenderem qual é o seu propósito, né? Ser real e inserir isso no seu dia a dia. No negócio, no dia a dia, né? E o que esse estudo traz, né? Ele mostra no estudo que a maior parte do público, grande parte do público ainda busca preço e qualidade como decisor, porém, quando ele entra num público de até 25 anos, ele nota que esse público ele está buscando cada vez mais marcas que tenham o seu propósito bem definido e que seja de acordo com o seu próprio entendimento de vida, né, da pessoa. E a gente está falando de um público que vem crescendo cada vez mais, falando de uma geração Z, né? A gente está falando de pessoas que cada vez mais estão tomando o espaço na hora de consumir o seu produto, o seu serviço. Então, quando a gente fala de propósito, a gente remete a uns 10 anos, né? E isso já é falado. Então, assim, a gente fala, não é uma novidade, porém a gente nota, né, Gê? Tem alguns pontos aí que dá para destacar como isso veio se transformando com o passar do tempo, né? Isso. Como, por exemplo, que hoje esse bom percentual aí de pessoas que opinaram atribuem esse propósito, gostariam de ver nas empresas, nas marcas, né? É o fator da sustentabilidade, né? Isso é uma coisa que há 10 anos atrás, é claro que já era bastante discutido, mas com o passar do tempo, dá para dizer que nesse período todo, o quanto isso veio tomando força nas discussões, nos debates, e quanto o consumidor, a gente pode dizer, observa isso nas marcas, né? E quer essa discussão presente de alguma forma, né? E colocando isso, só exemplificando o que você está falando, tirando como um dado da pesquisa, entre os jovens de até 25 anos, 24% encaram a sustentabilidade, que foi o que você falou, como um dos principais critérios de compra em beleza, por exemplo, e cuidados pessoais, né? Isso já é uma realidade hoje, né? 76% afirmam ser mais leais a marcas comprometidas em corrigir desigualdades sociais, né? Então, você está falando de um público que está crescendo muito e que está buscando empresas que tenham como propósito a atuação nesses segmentos, nessas mazelas, vamos dizer assim, ou nessa atuação. E aí, falando especificamente de propósito, né, até para a gente falar assim, não é uma novidade, mas é um amadurecimento. Quando a gente conversa muito sobre propósito, né, a gente que é do meio aqui, né, a gente enxerga, isso foi falado há uns 10 anos. Porém, isso estourou, aí todo mundo queria falar que tinha algum propósito, substituía em missão, visão, valor, tal, não sei o quê, mas não vivia aquilo, ou não fazia auto-reflexão mesmo da marca para entender qual era o seu real propósito, não vivia aquilo. Aí, após isso, a gente vê uma banalização
do propósito, e aí a gente viu até um enfraquecimento disso junto a uma grande parcela do mercado, e hoje a gente vê a necessidade real que isso tem de você realmente entender qual é o seu propósito, falando de marca, né, e falando de pessoal também, mas falando de marca, porque mais do que uma necessidade de autoconhecimento e de você colocar isso à frente na sua marca, mas começa a ser uma necessidade de rentabilização, de consumo. A partir do momento que você tem um público consumidor que começa a tomar isso como um principal decisor, e a gente está falando aí da geração Z, eu acho que talvez esse seja o lance que a gente tem que puxar muito, né? Tipo, não é uma novidade, mas é uma mudança importante, que assim, é uma evolução que a gente tem que se ligar. Então, esse é um ponto que faz essa ser uma tendência, o propósito ainda ser uma tendência. Exato. Que é o que tem a ver também com esse segundo ponto, marketing autenticamente inclusivo. E veja só, gente, de novo, a gente vai falar aí da geração Z, né? Tá chegando aí para vocês a tela, marketing autenticamente inclusivo. De novo, a gente está falando da geração Z como uma tomadora de decisão, né, Gê? De novo. A gente pode falar um pouco sobre essa geração, né? São bastante jovens, mas já estão aí no mercado, né? São os consumidores de agora, iniciantes, e é o futuro do consumo, e isso, falando de tendência, também dita tendência. Então, assim, como eles leem as marcas, o que é interessante, o que é importante para eles consumirem, né, é como vai... dá para se imaginar que é um direcionamento de como as coisas vão se comportar, né? Estamos falando de um pouco de comportamento de consumo, mais relacionado à tendência. Eles são tendenciosos a essas questões. Então, é como tudo vai se levando. Um ponto que o Gu falou que é bastante interessante, que dá para a gente fazer essa análise. As fases, né, das tendências, das macro tendências aqui no nosso caso. Primeiro, ela chega até as pessoas, um pouco do propósito, mas agora falando do marketing inclusivo, autêntico, né? Ele chega até as pessoas como uma informação ou vindo de algum comportamento, né? Com base em pesquisa sempre, né? São os dados que mostram. E vive um pico, que aí muita gente se atrai sobre isso, até mesmo sem entender a real, como isso se aplica no próprio negócio ou no dia a dia. Então ele perde um pouco a força, né? Porque fica uma coisa massificada e sem verdade. Mas aí depois resta, né, porque é questão de tempo, resta o que ficou de aprendizado. Então aí sim passa a ter aplicação real, até porque está atrelado ao comportamento de consumo. Então, quem não está introduzido, quem não está ligado nisso, está para trás, vamos dizer assim, né? O termo que eu gosto de falar. Está para trás, está perdido, está fora. Tem que sintonizar o seu negócio nessas questões. Então, acho que é interessante entender esse público. A gente, publicitário, agências, estamos falando, acho que para a maior parte do nosso público é desse universo, mas tantas outras empresas e outros negócios não aprendem a observar o público-alvo, né? Ou outros públicos como conhecer seu público, né, Gê? Tem uma coisa que a gente fala muito aqui, e eu já repeti algumas vezes na história, que assim, você não conversa com quem você não conhece, né? Então, assim, isso transmite para sua vida mesmo, né? Você conversa direito com quem você conhece. Óbvio que você inicia uma conversa, começa uma relação, mas se você não conhece a pessoa, não sabe direito o que ela gosta, não sabe qual o assunto que é mais atrativo, você não consegue ter uma conversa, né, fluida, não consegue ter uma conversa que seja relevante, né? Então, assim, conhecer o público é real. Hoje, só por um outro dado aqui que a gente puxou desse ponto, né, do marketing autêntico inclusivo, 76% das pessoas entrevistadas, né, elas respondem que elas estão propensas a comprar de marcas que se comprometem a abordar questões sociais e desigualdades, né? E de desigualdade social, na verdade, né? Questões sociais e desigualdades é basicamente isso, desigualdade de maneira geral, né? Exato. Então você vê e aí o que a gente fala, marketing autenticamente inclusivo, porque aí a gente volta ao ponto que a gente falou do propósito também, daquela jornadinha. Não adianta você falar que é uma coisa e você não viver isso, né? O público, ele entende quando
quando não é real, né? E aí passa a ser... Perfeito, passa a jogar contra, beleza? E hoje é muito mais fácil porque tudo é muito mais transparente, as marcas são mais transparentes, até porque elas têm que ser, né? Então a verdade se encontra rapidamente, né? Então não pode ser só de blá blá blá, tem que ser verdadeiramente autêntico, né? Tem que estar lá, mostrar o que está fazendo e como, porque esse consumidor faz esse nível de informação que ele busca na marca, né? Ele se aprofunda. Isso é um ponto. Eu já mudei para outra tendência, né? Até para a gente seguir, senão o Bona vai cortar a gente, vai derrubar o sinal. O Bonatti vai derrubar o nosso sinal aqui. Mas aquilo, voltando para a anterior, ela não é também uma novidade, ela é uma evolução também, ela é um amadurecimento, porque a gente já fala sobre você ser inclusivo, a gente já fala da importância da marca se posicionar, né? Só que de uma maneira real, como é a tendência. Então é um amadurecimento, beleza? Agora, esse é um ponto que a gente acha que já vive numa realidade mais próxima, né? Que é assim, de novidade mesmo, que é construindo um mecanismo criativo inteligente, vamos dizer assim, né? Nesse mindset colaborativo e de estruturas de equipe mais ágeis, utilizando aí essa novidade do remoto, né? Se a gente for falar, aí já é uma tendência voltada para o time, para como a gente trabalha, para como a gente se coloca, né, numa estrutura de organização, né? Se a gente falar de um universo colaborativo, de um universo onde a gente coloca metodologias ágeis, de um universo onde a gente atua para o desenvolvimento do nosso time e tal, isso não é uma novidade, né? Metodologia ágil já é falada há muitos anos, um universo com uma mentalidade, um mindset colaborativo, também é algo já trabalhado há muitos anos. A gente já falava, acho que desde 2013 ou 14, quando a gente fala ou até 12, gestão horizontal, que propicia o crescimento colaborativo, propicia aí o desenvolvimento de todos de maneira igualitária. Então, assim, isso não é uma novidade. Mas quando a gente pega a novidade, vamos dizer assim, o forceps que a gente teve que trabalhar remotamente com a pandemia, a gente fica para esse ponto onde que transforma essa necessidade de construir, né, ou de realmente aplicar esse universo mais ágil, mais colaborativo, até remotamente, né, ele se torna tão necessário, né, Gê? Então a gente vê essa realidade. Bem, 63% dos funcionários com nível universitário estão trabalhando remotamente de acordo com a pesquisa no mundo. Isso eu acho interessante comentar, assim, o que já era uma realidade de alguma maneira para as agências ou para muitas empresas mais voltadas para o TI, por exemplo, para o universo do TI, o trabalho remoto já existia de alguma forma. Com a pandemia, todo mundo sabe, ele veio, como o Gu falou, a forceps, ele veio à força e a gente teve que se adequar. E acho que é interessante eu dizer, por exemplo, a experiência própria e aí vem da nossa aplicação. Vou falar de uma experiência minha, né? E o Gu pode até falar um pouco da dele, um pouco também da nossa realidade total, das duas agências, eu quero dizer. Mas eu, por exemplo, que já sou mais velho no mercado, aí tenho uma idade mais avançada, 45 anos de idade. Experiente, né, Gé? Experiência. Um cara experiente. Eu já tinha antes, pessoalmente falando, né? A gente eventualmente já tinha na agência trabalho remoto para quem quisesse ou por alguma necessidade, enfim. Eu sempre tive resistência, sempre gostei de estar, ainda gosto, ainda sou assim, eu gosto de estar na agência e sentir esse clima e tudo mais. E nesse período, e é algo que eu ainda exercito e venho me adaptando nesse período todo, como conseguir dar o meu melhor para mim e com as pessoas à distância, né? Eu sinto muita falta da presença das pessoas, a gente trabalha híbrido hoje aqui, né? Mas para as pessoas é muito bom isso, né? Eles têm uma performance muito boa, alguns melhoraram a produtividade, por exemplo. Então, assim, são sinais que já era tendência, depois isso se fixou e se forçou muito mais, né, em termos de infra e recursos e tudo mais durante a pandemia, e agora é uma realidade que a gente se adequa. Eu, pessoalmente, estou nessa, né, tentando melhorar minha comunicação com as pessoas à distância, a gente transferir conhecimento, as nossas trocas, né, porque agora, uma coisa que eu falo muito e falei muito, Bonetti também já ouviu eu falar isso, né,
as conversas de corredor, ou eu apoiado no batente da porta falando alguma coisa com a galera, ela não se dá mais dessa forma. Agora, de outra maneira, a gente se comunica de outra maneira. Então, ter essa integração e inspirar e ser inspirado uns pelos outros, também a gente vive uma nova maneira, né? É isso aí. Gu. É com você, Gu? É com você, Gu, porque senão eu vou falar para sempre. E, bom, então eu já vou batendo na outra aqui pra gente... Essa realmente a gente enxerga como uma tendência que vem se aplicando, acho que a gente, como o G falou, isso é algo real nosso, a gente vê em outras estruturas, né? Na verdade, é o mecanismo inteligente que é a anterior, né? E é um ponto só para fechar, para não se estender, uma coisa que propiciou esse forceps do remoto, que para outras pessoas pode parecer muito normal, assim, muito normal. Já tem acontecido antes da pandemia, mas a gente viu que na maioria, pelo menos das empresas que a gente trabalha, não, né? Que a gente já está acostumado a lidar, não. Hoje a gente tem profissionais que estão pulverizados por todo o Brasil, né? Trabalhando conosco, em outros estados e tal. E isso foi meio que não uma necessidade, mas só que assim, a gente estava todo mundo remotamente e aí, então, tanto faz você abrir um processo seletivo aqui para localidade, né? A gente estava aqui em São Caetano, né? Na região Isso é uma coisa sensacional que o momento trouxe, uma das coisas positivas, né? Alguém poder trabalhar conosco estando fisicamente e geograficamente em outro lugar, né? E aí a gente experimenta outros profissionais, outra visão, falando dos criativos, por exemplo, outra maneira de criar, outra forma de enxergar e empenhar isso na entrega, né? Essa experiência é bastante interessante. A gente tem profissional conosco aqui que é de outro estado, são de outros estados, né? Como Santa Catarina, por exemplo, né? Sim. E, bom, mudando já agora, indo para essa outra tendência colocada, né? Que é o mundo sem cookies. Aí para quem é estrategista digital, para quem, não só digital, né? Para quem usa os dados do universo online, ali, do ambiente digital, para traçar estratégias, isso a gente usa muito, né, G? A gente está toda hora olhando a tendência, olhando como o hábito de consumo, quem é aquela pessoa, por que ela optou por verificar tal produto no portal no site do nosso cliente, por que ela consumiu tal conteúdo, isso a gente se coloca muito, né? Isso é muito importante para nós. É importante entender que quando essa tendência que eles colocam, né, o mundo sem cookies, eles colocam o sem, não quer dizer que não exista, não vai deixar de existir. Mas quando a gente fala de cookies vindos de terceiros, né, que você, para quem não sabe, né, acho que a gente está falando com um público de marketing que sabe o que são os cookies, né, mas são as informações geradas ali, os arquivinhos, as informações geradas na própria web ali, quando o consumidor entra no site e tal, não sei o quê. Então, o hábito dele ali, o que ele fez, fica gerado, são os cookies, né? Fica registrado, né? Então, assim, por trás desse comportamento online, existem dados coletando informações desse seu comportamento, você está navegando, está comprando, está interessado em determinados assuntos. Isso gera um histórico e do qual a gente, por trás disso, na parte estratégica e no marketing todo, a gente constrói uma campanha ou constrói estratégias, acho que é a melhor forma de falar, para poder impactar você de acordo com o seu comportamento, né? Como para ficar fácil de entender, é como levar o físico para o computador, né? Então, se você vai no shopping e vai em determinadas lojas, por exemplo, isso fisicamente é observado de uma forma. Quando está aqui navegando na internet, é visto como um histórico de dados e dentro dele a gente faz estratégia para sempre te impactar quem está optando por determinados assuntos, né, fazer relação e atingir o nosso público-alvo. E quando a gente fala sobre eles até colocam um mundo sem cookies, porque assim, a gente é municiado, vamos dizer, de informações dos cookies de sites terceiros que não são da nossa marca. Então, uma comunicação, um banner que está no site, sei lá, no portal BCCom, no G1, no UOL, por meio, sei lá, estratégias de mídia programática,
a gente acaba sendo recebido, impactado por essas informações, além das informações primárias que são as geradas por nós, da própria marca, vamos dizer assim, pelo nosso site, por pesquisas feitas por nós, né? Então, tipo, e a gente viu, assim, principalmente não, né? Oriundo ali, né? Responsável, depois da regulamentação das leis de LGPD, né? Que a gente pega, se eu não me engano, da União Europeia por volta de 2018, 2019, aqui no Brasil a gente teve mais, acho que 2021, se eu não me engano. A gente viu nessa regulamentação, né, algo que começou a gente se pergunta muito mais para o público, né, se ela aceita os cookies, se não aceita, ou dá para configurar isso de uma maneira geral. E é extremamente necessário isso acontecer, até porque o próprio público começa a se preocupar muito com as informações que ele gera. E quando a gente fala de público, ele está falando de nós mesmos, nós que estamos aqui. A gente se preocupa com o que a gente está fornecendo de dados, né, que estão aí disponíveis para todo mundo, para verificar e tal. Então, a gente viu que, quando a gente fala de terceiros, né, a gente vê hoje navegadores que já, como o Safari, o Edge também, né, que já restringiram drasticamente, né, o acesso às informações de terceiro, e a gente vê que o próprio Chrome, né, do Google, ele tem aí a meta de até 2023 também reduzir drasticamente, ou se não me engano até zerar, né, essa passagem de informação, tá? Então aí o que a gente já entende, aí pega esse dado que está na tela, 61% das empresas de alto crescimento, e aí quando a gente fala de alto crescimento, eles colocam que são empresas que estão crescendo mais que 10% ao ano, estão mudando para a estratégia de dados primários, onde o estrategista ali, o CMO, enfim, as estratégias para busca dessa informação de como o público ele tá se colocando, qual é o hábito dele, está partindo muito mais de canais aí primários, né, do próprio portal ou de pesquisas criadas por eles próprios, vamos dizer assim, né? E isso faz com que, assim, até a gente, né, acho que nos próximos meses aí, vocês vão ter até novidades, que assim, até a gente como agência vem buscando mais como a gente busca o nosso público, né, o nosso tomador de decisão na hora da compra, como ele se coloca por meio até de pesquisas mais estruturadas por nós, né? Então, assim, acho que nos próximos, sem dar spoiler, né, daqui a um tempo vocês vão ver até algumas novidades envolvendo aí a Insane, a GACS e até o próprio ABCcom nesse sentido, tentando ter uma informação, um dado mais qualificado, né, para que a gente consiga trabalhar, estruturar. E isso dá para pegar uma carona aí no que você disse já no começo, trata-se também de uma evolução, um pouco forçada, porque foi mais rápido, um pouco com base em mais regras e mais organização, né, para invadir menos a vida privada das pessoas enquanto navegam, mas ainda assim conseguir ter atividade de marketing e atividade das marcas, todos estarem presentes, afinal de contas, todo mundo também quer isso, né? Mas sem forçar, né? E acho que também é interessante porque é uma coisa que a tendência faz com que, né, se criem ambientes para isso, né? E ferramentas, por exemplo, né? A gente tem bastante ferramenta nova que já se adequa a essa realidade, né? É isso aí. E aí a gente já entra na fase final, né? Tem mais, acho que umas duas tendências, a gente entra em outras concepções nossas, né? Que não são os dados mais humanizados, né? Que também é algo colocado que, pela pesquisa, né? 68% dos entrevistados disseram que acham útil quando uma marca fornece aí alertas quando os itens foram colocados à venda. Ou seja, você mais do que você tem informação. Acho que vocês já perceberam que muitas dessas tendências colocadas, né, tirando as questões de marca mesmo, propósito, a relação de como a marca se posiciona ou de quanto ela é real, todas as outras tendências que a gente trouxe aqui, elas são muito baseadas em dados ou nesse universo híbrido, né, pós-pandêmico que a gente está vivendo hoje, né, de reabertura. Em dados, e o quanto esses dados, que a gente pode falar que é algo frio, porque estamos falando de número e de informação que vem da internet, o quanto isso faz relação com a realidade humana, humanizar esses dados, né, uma forma, né, como está falando aqui, né, tudo tende a isso, né,
todas essas tendências aí levam a esse fim, né? E olha que engraçado, né? Engraçado não, né? Mas que a gente coloca isso como uma tendência hoje, a pesquisa coloca como uma tendência, porque está muito mais em evidência. Mas eu lembro que em 2015 ou 2016 eu tive um cliente que ele era uma plataforma, é ainda uma plataforma de BI, e ele falava muito, e era basicamente sobre a coleta de dados, né? Era um sistema, software específico para isso. E ele falava muito o seguinte: olha, não adianta nada você ter a informação, o número, o dado, e você não souber utilizar isso para ter uma relação mais próxima com o seu cliente. Ele falava isso para os clientes dele, e a gente, como representava ele, estava muito alinhado com esse discurso. E é totalmente isso que está sendo colocado aqui. O cliente hoje ele pede essa relação próxima, essa relação que onde a marca ela entrega para ele o que ele quer comprar, vamos dizer assim, ou o que ele está procurando de uma maneira praticamente personalizada, né? Entendendo a tendência de pesquisa dele, entendendo a tendência de consumo, né, dele, entendendo como ele se relaciona já com a marca já há um tempo. Só que isso só é possível quando você, como o G falou, quando você pega um número e você humaniza isso. Quando você entende quem é o seu público, quando você entende qual é o perfil de consumo dele e quando você realmente analisa na prática ali, né, como que ele está se portando, né? Então, quando a gente fala dos dados mais humanizados, é a gente extrair esse número e colocá-lo ali de uma maneira útil, promover essas interações úteis que sejam relevantes para o seu público consumidor, para o seu público que se relaciona com a marca, de maneira geral, tá? Exato, dá para dizer assim, estão aqui os números, o que eu vou fazer com eles, né? Como eu vou usar eles para impactar as pessoas da melhor forma, né? E sempre com transparência e verdade, né? Que o marketing sempre teve uma imagem de que, não fala tanta verdade assim, ou algo do tipo, né? Sempre usa de subterfúgio para levar o público-alvo ao consumo, enfim. Se isso já foi um dia, hoje não cabe mais, né? As marcas nem como falei antes, quem faz isso está para trás, né? As marcas não têm como lidar com informação e depois alguém pesquisa aí e encontra outra coisa. Né? Então, acho que a gente sempre pegou, né, Gê? O senso comum mandava, né? Isso Isso aí é puro marketing. Puro marketing. Menosprezando o negócio. Eles pegavam, tipo, uma parte, um P do marketing, né? Que é a promoção, vamos dizer assim. Exato. Isso aí é marketing. Isso aí é marketing. Porra, velho. Nossa, tipo, e ainda menosprezando como se fosse mentira e pegando toda uma estratégia e colocando numa parte só. Tipo, cara, só que assim, muitas marcas, realmente, muitas empresas, elas não falavam de maneira real mesmo, né? Só que assim, volto a dizer, aí a gente entra na questão do público lá atrás, né? A gente tem um público que está cada vez mais informado, que tem cada vez mais voz. Então, assim, antes você reclamava num saque, você reclamava na loja, era uma coisa muito mais direta com aquela pessoa, ou você reclamava com seus vizinhos, né? Com seus amigos, na roda de amigos, aí o negócio ia expandindo. Hoje não. Hoje você tem vários canais, você tem várias formas de se informar e de expor a sua insatisfação ou de expor a sua satisfação, né? Exatamente. Não só, vamos falar assim, não só do que essa pulverização traz de negativo, né? De negativo, vamos dizer assim, de expor uma insatisfação, né? E também você tem mais forma dos seus fãs colocarem você para cima, de colocarem você à frente. Então, entender isso tudo é o que faz você estar à frente, no mínimo, estar na mesma página. Se você dá para pensar. Exato. E dá para pensar como isso se dá, como essa transformação acontece. Vou até falar um pouco de educação, né? O Bona aqui, que é um professor, também professor, né? O Gu, que gosta muito dessa área de educação também. É interessante porque hoje as pessoas mais escolarizadas, hoje a informação chega a mais pessoas e cada vez mais cedo, né? Quem tem filho pequeno sabe bem o que eu quero dizer. Os pais têm que fazer uma manobra enorme para lidar com a informação que chega para as crianças, porque chega fácil, são nativos aí do mobile, nativos do celular, da internet rápida, enfim. Então, e essas pessoas, desde as mais novas até a grande massa do público consumidor de hoje, ele tem maior escolaridade. E isso faz com que as pessoas aumentem o seu senso crítico, tenham mais
formem opinião mais cedo e consigam buscar informação onde estão as coisas. Isso faz toda a diferença. Dá para dizer que é um resultado, sim, também, né, da educação, o comportamento de consumo, né? Está totalmente ligado ao conhecimento, né? É isso aí. Eu vou seguir mais rápido aqui nessa, acho que essa tem mais duas, na verdade. Eu vou seguir mais rápido, Gê, porque a gente já é 9h40, a gente tem aí uns 20 minutos para encerrar, antes do Bona subir no poste e cortar o sinal. Experiência híbrida, né, quando a gente fala dessa tendência. Isso é algo muito legal, porque a gente vive isso na prática, né, Gê? Por exemplo, tem cliente nosso, um cliente de indústria, por exemplo, que hoje a experiência híbrida da marca com o seu público permite, e a gente também volta a dizer, a Forceps, depois da pandemia, né, que fez com que a gente buscasse como impactar o nosso público, e nesse caso é um público muito nichado. Esse era um cliente que trazia as pessoas, é um cliente de abrangência nacional, aqui no Brasil a planta dele é nacional, mas se for pegar um cliente mundial, mas que tinha o hábito de trazer os representantes, né, trazer os seus clientes, os seus prospects do Brasil todo para a planta aqui em São Paulo, né, para analisar, para ver a máquina, para ver funcionando, para conversar, para fazer aquela relação, né, para depois concretizar o negócio. Porém, com a questão da pandemia, isso não foi mais possível, né, até pouco tempo, e agora que foi retomando, essa experiência híbrida se tornou muito real para nós, porque a gente conseguiu fazer, com a tecnologia também que avançou, né, nesse período, a gente conseguiu fazer eventos específicos aqui na planta no estado de São Paulo, que conversava com eventos fora do estado de São Paulo, né, com o público consumidor que estava em outro lugar, com algum representante desse nosso cliente, que graças à tecnologia poderia ter tem assim, a relação de estar muito próximo daquele maquinário, vamos dizer assim, né? De vê-lo funcionar, de ouvir o barulho, de ouvir o som, né? Porque às vezes o sensorial para esse pessoal é muito importante. Você está falando de uma máquina, mas ele entende pelo barulho ali, pelo como entra uma peça, do que se torna, né? É muito importante o realismo. Então, por isso que o presencial era muito importante para ele. Só que, graças a essa evolução, a gente conseguiu criar essa personalização, que é o que fala dessa. A gente vê essa tendência acontecer real para nós. E aí tem esse dado, né? Exatamente. A gente é resultado disso. A Join é muito isso, eu diria, né? Que é um mix dessas duas coisas, o físico com o digital, né? E isso funcionou muito bem, né? É uma coisa que aconteceu e a gente pratica isso, por exemplo, né? Esse mix, misturar as duas coisas, dois formatos de experiência e parecido com o trabalho remoto, também nesse tipo de ação, né? De ativar alguém à distância, né? A pessoa também se sentir parte daquilo que está acontecendo naquele momento, inclusive, né? A gente pode oferecer tanta coisa, né? Esse tipo de ação e de atividade dá para é um mundo, né? É infinito de possibilidades e essa mistura é perfeita, né? Poder à distância também experimentar de alguma forma algo que esteja acontecendo fisicamente também, né? Em outro lugar, né? E a gente traz um dado que está aí no slide, né? Que 75% aumento de procura, aumentou em 75% o aumento dessa relação híbrida para ter essa personalização, né? Essa personalização da atuação, da busca, enfim. Isso, como o Gê já falou, a gente vê na prática e assim, essa é uma tendência muito real que tem acontecido e a gente vai aumentar cada vez mais. Aumentou, evoluiu e se estabeleceu, né? É uma coisa que não volta mais, né? E quem tinha, falando em termos de cliente, quem tinha uma mentalidade de resistência, hoje se vê obrigado a aderir até, né? Isso. E aí a gente já entra na última tendência, né, se eu não me engano, isso, que é a inteligência artificial e o atendimento, que também a gente atende alguns clientes de varejo e a gente vê muito o quanto a inteligência artificial, né, ela é extremamente necessária para tornar até um atendimento mais eficiente, mas ela precisa ser cada vez mais pessoal, humana, assim, humana. E o né? porém, E é um grande desafio, né? É um grande desafio. Então a gente vê essa tendência como uma realidade, né? A gente teve na época da pandemia
o fechamento, né, total, né, de estabelecimentos, e pessoas vendendo, tendo que se adaptar à venda online de uma maneira, né, e ter uma relação que não era necessariamente humana falando com seus clientes. Então, assim, se você tem um atendimento que não passa a verdade, ou não passa uma relação próxima, pessoal ali falando, que assim, o consumidor ainda pede muito como posso dizer, essa conversa, né? A gente tem visto principalmente em clientes de varejo. Exato, esse calor, né? O canal não é só um canal de venda, é um canal de relacionamento mesmo. O atendimento é um relacionamento. Então, putz, eu vou comprar um produto, eu não quero simplesmente comprar, ter ali, aperte 1 para fazer tal coisa, aperte 2, ou tipo, a inteligência, você entendeu o que eu falei? Não, eu quero um produto X, um produto Y. O consumidor, ele pede informação, ele pergunta da forma dele, né? Como o que ele quer. As pessoas querem automático. As pessoas querem um mínimo de relação humana ou algo que se pareça com isso, né? Então é um desafio, né, do atendimento artificial, né? É um desafio para quem lida com inteligência artificial humanizar isso de alguma maneira, né? Ou melhorar isso, né? Porque já vem melhorando, é outra coisa do amadurecimento da tendência, melhorou bastante, mas ainda tem algo para se buscar, até chegar na pessoa, né? E ela ser entendida, ser ouvida ali, por mais que seja forçada a passar por etapas no caso de atendimento, ainda assim existe esse desafio, né? Uhum. E aí a gente pega isso como realmente algo que é muito real hoje, que já existia no passado, que ainda, quando você fala de grandes marcas que atendem grandes, a massa, vamos dizer assim, você tinha que de alguma maneira ter a inteligência artificial automatizando assim, né, o seu atendimento até para dar vazão a tudo, né? Só que cada vez mais o público, né, isso tem impactado várias cadeias de empresas de atendimento, e isso e o público também vem pedindo cada vez mais essa proximidade, né, essa resolução de uma maneira mais pura, vamos dizer assim. Bom, vamos entrar aqui na parte na real, até porque o nosso tempo está evoluindo, né? Quando a gente fala, apesar que assim, a gente já foi falando e dando os nossos insights do que a gente achava que como era a aplicação, como não era. Mas aí, o fruto, né, aqui na agência, nas agências, né, o fruto dessa análise que a gente fez, dessa pesquisa, a gente traçou alguns pontos que a gente abriu até para o nosso time, uns a gente construiu, na verdade, isso é fruto de uma construção inicial com parte do time, né? Tipo, como a gente poderia, né? O que a gente tira de conclusão ou de ideia desses pontos, né? Como que a gente vê isso na nossa realidade? Isso já no comecinho do ano, assim, o que a gente ia tirar de lição para a gente trabalhar esse ano com os nossos clientes. Então, aí a gente fala realmente, quando a gente fala de propósito, quando a gente fala de realmente marca engajada, nada disso vai dar certo se a gente não tiver uma comunicação autêntica, né? Se na hora de produzir, na hora de expor esse propósito, né, claramente quem tem a construção dos atributos, construção do propósito, né, você entender, né, você fazer a marca, você extrair da marca, né, explorar o melhor. Quando a gente fala de uma construção de marca, a gente não está falando de, vamos dizer assim, criar nada, assim, a gente está falando de extrair o melhor daquela marca, né? Então, nada disso dá certo se você não tiver essa comunicação autêntica, e aí associando, né, realmente a geração Z, que é um mercado consumidor que tem crescido muito e vai crescer ainda mais nos próximos anos. Tem que aprender a observar o público, né? Sempre, partir do público, né? Isso. Falando da nossa operação, do time, até do que a gente passa para os nossos clientes e que a gente tira também de muito do que a gente leu na pesquisa, né? 2021, ele foi o ano do Great Resignation, né? Que é o momento que o colaborador, a pessoa, né, o seu time, qualquer um, nós aqui, acho que todo mundo passou por isso, né? De fazer aquela análise de quem somos nós, o que estamos fazendo, né? Pô, a gente passou por uma pandemia, poderíamos aí, né, muita gente não está mais entre nós, então assim, 2021 foi o ano realmente que isso deu um boom, né? E fez várias pessoas se questionarem sobre o que elas estão fazendo, né? Nas empresas, nos postos de trabalho que elas estão ocupando, o que elas estão fazendo para a vida dela, porque a vida profissional e a vida
pessoal, ela acaba se unindo, né? A gente vive um universo que elas se tornam uma coisa só. Então, as empresas também, aí a gente... Muito se voltou para dentro, né? As pessoas passaram a refletir sobre si e repensar muitas coisas, né? Isso. E aí a gente, como empresa, tem que entender... numa demissão, muita gente pedindo demissão, né? Isso. A gente tem que entender qual o bem-estar dos nossos colaboradores, né? Isso falando, isso a gente passa para os nossos clientes e mostra isso para nós. As pessoas, elas começaram a se questionar, assim, e até tomar a decisão para onde elas iriam trabalhar, não só por ser uma oportunidade de trabalho ou bem remunerada, ou basicamente que, sei lá, é uma marca interessante para estar, mas sim o quanto que aquilo vai fazer ela evoluir, né? Não vai ser tóxico para a vida dela, o quanto aquilo não vai ser emocionalmente perigoso, vamos dizer assim, e sim o quanto aquilo quando vai fazer ela evoluir de uma maneira geral. Então, assim, entender a saúde mental de uma maneira geral dos colaboradores, ou fornecer um ambiente propício, né, para que seja agradável e seja evolutivo, né, se tornou uma necessidade. A gente viu isso, também extraiu isso sentimos isso na pele também, exatamente, né? E aí, quando a gente fala as pessoas estão buscando mais sobre onde elas estão trabalhando, né? O quanto isso vai impactar na vida dela, pessoal também, não, porque também é um outro jeito de pensar carreira, acho, né? Hoje isso faz muita diferença agora. Aí, um outro ponto que é o foco no propósito, né? Que a gente falou muito de propósito. E aí, assim, a gente tem que entender que não é banalização. Quem trabalha o propósito da sua marca da maneira correta, vamos dizer, vive realmente, né, isso, entende que não é banalizado. E a gente tem que entender, uma coisa que a gente sempre falou muito historicamente aqui, na agência, que posicionamento, né, que também faz extrair do seu propósito, gera o seu posicionamento, e o posicionamento, ele é renúncia, né? Então, assim, quando você põe o seu propósito à frente do que você quer buscar, você se posiciona da maneira do que você está vivendo ali, do que você está buscando. E você tem que renunciar a outras coisas, né? Renunciar a outros... ou renunciar a certas falas, renunciar até às vezes certos clientes ou certas pessoas que entram na sua organização e não estão de acordo com o seu propósito, de acordo com os atributos da sua marca, de acordo com como ela está vivendo, tá? Então, assim, focar no propósito, sem balela, vivendo a realidade, é algo que precisa ser feito e é o que a gente leva à frente também de todos os nossos clientes e que a gente orienta. E foco na relevância do conteúdo. A gente tem muitos canais de comunicação hoje, a gente se comunica, a gente fala com o nosso público em diversas maneiras. Como eu já disse aqui hoje, antes a gente ia na loja, a gente olhava o jornal, a gente olhava a TV, olhava o rádio. Agora não, você impacta o seu público de várias maneiras. Você precisa ser relevante para ele. Você precisa, de alguma maneira, oferecer uma resolução do que ele precisa. Se você vende um produto, você precisa resolver com aquela venda de produto. Se é um serviço, você precisa mostrar o quanto você é qualificado e capaz de exercer aquilo, de efetuar aquele serviço, de vender seu serviço para ele. E por isso que a gente fala, foco na relevância do conteúdo, que é o que você fala. Então, foco no conteúdo que você coloca nos seus canais digitais, nas redes, no e-mail, no seu... em todos os pontos de comunicação de uma maneira geral, assim, não simplesmente falar por falar, ou colocar um conteúdo para ocupar um espaço, sabe? Isso não é mais cabível, tá? E humanização das marcas, que tem a ver com toda a construção de marca que a gente falou aqui hoje. Marcas mais humanas, né, elas conversam com o seu público de uma maneira melhor, né? Quando a gente fala de uma indústria que vende uma máquina, você tem que entender que, assim, quem produz aquela máquina são pessoas, né? E você vende, a máquina, ela vai construir uma peça, mas ela vai impactar outras pessoas, né? A gente trabalha com uma empresa do setor automobilístico que ela está presente em 80% da vida do brasileiro aí, né? De carros dos brasileiros. Então, você está impactando aquela pessoa na locomoção dela, você não está simplesmente vendendo uma peça, né? Talvez o fim ali, né? Tipo, na verdade, o produto fim seja só uma peça, mas o impacto que isso gera é muito maior. São sempre as pessoas, né? Por mais frio que possa parecer, são sempre pessoas. Isso.
E aí eu dei uma acelerada, né? Eu falei, me picou 1000 vezes aqui. Fiquei picando o jeito também. Pô, tem que dar, deixa aqui, ó. Aqui, ó. Ó a claquete. Pau, fechou. E dei uma acelerada para a gente finalizar, para o Bona também conseguir dar o final dele, a gente ver se tem perguntas, conversar um pouquinho mais. Mas é isso, pessoal. Espero que a gente tenha sido relevante para vocês hoje. A gente tentou trazer aí o conteúdo que a gente conversa aqui na agência. É o na real nosso também, né, gente? Exatamente, é o que a gente sente aí na carne, na pele, né? É o que está presente no nosso dia a dia. Exatamente. Então, Bona, é com você agora. Assume o link. Valeu, pessoal. Muito legal. A gente tem aqui algumas interações e algumas perguntas para vocês. Legal. Só queria também lembrar a nossa comunidade que essa transmissão está sendo feita com o apoio da FIS Produções e em parceria com eles agora a gente oferece para a comunidade ABCcom também este serviço de transmissão de webinars. Então, se você aí tem a sua empresa, sua agência, quer fazer um webinar como esse, né, e com essa qualidade, em parceria com a FS Produções, entre em contato com o nosso time que a gente vai ter o maior prazer em fazer o seu webinar, legal? Colocando aqui algumas coisas, primeiro a Cris Chiorato, que é sempre nossa parceira, né? Ela coloca aqui que as marcas precisam se posicionar, não tem jeito, né? E aí algumas perguntinhas. Vamos começar aqui com uma primeira pergunta. A maior dificuldade é levar este propósito para as ações práticas do dia a dia da empresa? Cara, hoje eu vou falar isso, mas você pode me interromper, tá? Prega fogo. Eu acho que o maior desafio não é nem levar as ações práticas. É você realmente entender qual é o seu propósito, quanto marca ou até quanto pessoa, mas vamos falar de marca aqui, de uma empresa, uma marca, é você realmente entender qual é o propósito, qual é o seu lugar no universo, no mundo aqui, e viver isso realmente. Porque a partir do momento que você tem esse entendimento e é real, o que torna prático? Por exemplo, uma marca que o atendimento ao público, uma marca de varejo, que vive o seu propósito de verdade, no dia a dia. O atendimento já vai ser na prática que a gente está falando aqui, né? A comunicação que coloca no canal já vai ser na prática que a gente está falando aqui. E as ações geradas por aquela marca, como ela se coloca em algum momento, uma data sazonal, coisa do tipo, já vai ser na prática. Então, assim, mais do que assim, o fim de estar, tipo, como eu coloco isso na rua, é você entender e viver isso. Porque a partir do momento que você tem esse entendimento, você realmente flui naturalmente nessas ações da prática, né, Gê? Você tem algum comentário? É isso aí. Eu acho que uma coisa interessante de dizer assim, um exercício para fazer, né? Como eu descubro o meu propósito e aí sim, como isso se dá? Porque o ideal e a melhor maneira que acontece mesmo é isso ser natural, né? Mas para isso você precisa descobrir o seu propósito, né? E um exercício é olhar para dentro da empresa, do seu negócio, né? Então, o motivo pelo qual você atua, né? O mercado que você atua e de que maneira que você faz. Você consegue olhar isso para dentro, né? E aí traçar um propósito. Já sei para que eu sirvo, para que eu faço isso, o porquê que eu estou fazendo isso, e aí sim colocar o como. Fica uma coisa natural. É claro que olhando dessa forma, naturalmente eu já estou atuando assim. Então, dessa forma, quando você organiza isso, dá para ter o foco nesse propósito e seguir o caminho. Eu acho que tem que fazer esse exercício antes, né? Muito legal. Ô, Geizão e Gu, o Fê Santiago perguntou aqui pelo nosso chat do YouTube. Aproveitando, convido o pessoal a colocar o dedão no like e compartilhar em grupo de WhatsApp para que o nosso conteúdo, que é muito relevante, chegue para mais pessoas do nosso mercado. O Fê Santiago pergunta assim: marcas grandes têm mais verba e espaço na mídia e muitas ainda insistem em ações não autênticas. Como marcas menores e autênticas podem lidar com isso e passar essa mensagem para o cliente? Cara, só um ponto, só mandar um grande abraço para a Cris, que é uma querida mesmo, que você colocou aí, a gente conhece ela há muitos anos, foi cliente aqui da Insane já, e beijo ao Cris, espero que tudo seja bem.
O Fernando também é um puta profissional de marketing, que a gente conhece, ele faz parte do júri online do comitê de stakeholders, que é o comitê que eu participo. Já é um profissional com passagens por Centauro, Microsoft, Walmart, então, cara, fantástico. Indo nessa pergunta, né? Pelo que eu entendi, o questionamento em relação a grandes marcas, como elas serem autênticas e relevantes, Não, é isso? ele coloca que as versus grandes as marcas têm bastante verba e espaço na mídia, mas mesmo assim ainda fazem ações que não são autênticas. E ele pergunta como que as marcas menores e que são autênticas podem lidar com isso, né? Ou seja, acho que essa disparidade de verba que eles têm, você tem uma marca grande com muita verba fazendo ação não autêntica e uma marca menor autêntica, como que ele lida com isso para poder fazer com que a imagem dele, que é autêntica, mas ele é menor, chegue no cliente? Acho que é essa a questão dele. Quando a gente fala de marcas grandes não serem autênticas, a gente vê, na verdade, que isso está cada vez mais diminuindo, não cabe mais, tá? Só que a gente ainda vê que, quando muita verba, você ainda consegue massificar mais a sua comunicação, massificar mais a sua mensagem, né? Então, de certa forma, você vai impactar seu público, sabe? Impacta de alguma forma. Mas a gente vê que, assim, tem diminuído, tá? Porque, como a gente trouxe até em toda a pesquisa inteira aqui, conforme o público vai crescendo e buscando mais, vai evoluindo ali, né, na mudança de público e vai tendo um público muito mais criterioso e cobrando essa autenticidade, a tendência é diminuir. Quando a gente fala de marcas menores, que não tem esse poder de investimento, a gente fala principalmente assim, tem que entender qual que é o objetivo dela naquele momento. Tá? Qual que é o objetivo dela naquele momento? Quem é o público que ela quer alcançar, né? Claramente, se eu sou uma marca de calçado, por exemplo, que não tem um poder grande de investimento, eu não vou querer impactar o público como a Nike impacta. Então, eu tenho que entender quem é meu público consumidor, traça regionalmente, por exemplo, um raio que a gente vai impactar e quais são as ferramentas que eu tenho de acordo com a minha verba. E aí eu faço aquele trabalho camadinha de cebola, entendeu? Crescendo, evoluindo, até eu chegar, se o meu objetivo for crescer e massificar, eu vou traçar uma estratégia para isso. Agora, pode ser que não, pode ser que eu tenha uma marca menor onde o meu objetivo é um nicho específico. Falando ainda do calçado, isso aí, Não, falando ainda do calçado, pode ser que seja uma marca de uma bota para uma bota específica para camping, para trilha, sabe? Que eu entenda qual é o meu lugar, né, Gê? Acho que dá até para pegar, na pergunta dá para pegar a resposta de alguma forma. As grandes marcas têm, como tem grandes verbas, né, elas fazem, dá para dizer que elas fazem duas coisas, né? Uma é massificar mesmo a marca e atingir um público vasto, que eu gosto de falar que é bater tarrafa, né? Então pega tudo de alguma forma e aí é menos humano isso, né? Mas eles fazem ações pontuais com públicos nichados, né? Públicos em específico para determinado produto ou serviço. E os menores já têm isso, né? A relação humana do menor já é muito maior, porque ele está muito mais próximo do público dele, né? Do público-alvo que já consome o produto dele. Então, tudo bem, tenho menos verba, porém eu consigo aproveitar melhor essa verba porque eu atinjo diretamente o público, como o Gu estava falando, e isso também tem muito a ver com a infraestrutura que a gente tem hoje, com a internet e ferramentas, a gente consegue atingir o público ainda mais, né? E muito mais humanizado, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu já sou um pouco da geração quase 50 anos, né? Mas a gente tinha uma regrinha na época de faculdade que a gente falava assim, quando você tem um produto ruim, não faz comunicação, porque se você fizer, você vai matar ele rápido, porque ele é ruim. Perfeito. Então, se você tem uma ação que não é autêntica e não condiz, se você faz muita propaganda, muita comunicação em massa disso, você vai estar dando um tiro no pé. Você faz um suicídio, porque você vai estar ampliando a sua não autenticidade e que hoje, como eles trouxeram na pesquisa, não é aceito. Exato. Né? Então, às vezes, o fato de você ter uma boa verba não significa que você vai ser efetivo ou assertivo.
Perfeito. Continuando, meus amigos, ainda vamos responder aqui algumas questões. O Jader Reineck, que é um grande parceiro nosso também, Grande Jader, ele primeiro parceiraço. colocou uma observação. A empresa só existe com a ação dos colaboradores. Eu concordo, Jader. E ele pergunta assim, como se dá a participação do colaborador na operacionalização ou expressão do propósito? Como se dá 100%. Se dá 100%, Jader. As empresas são feitas por pessoas, né? Por mais que você seja uma indústria que gasta 6 milhões em uma máquina, vamos dizer assim, que precisa daquela máquina para fazer o seu produto, ela é operada por uma pessoa ou ela, em algum momento, você tem uma pessoa executando essa função e levando a sua marca à frente. Então, assim, como o colaborador ele é responsável por isso, totalmente, porque é aquilo que a gente fala, se o membro do seu time que representa a sua marca, ele não leva isso à frente, é porque você como marca não está apto, assim, não está, isso não está condizente com quem você é, tá, com o que você se predispôs a ser. Então, assim, não adianta nada você jogar para a rua, para fora, que você é uma marca inclusiva, sabe, que é uma marca que pensa na sociedade, ou, sei lá, em alguma outra causa específica, ou que não seja causa nenhuma, que não seja algo, não lute contra a desigualdade, nada, mas que só coloque, é um ambiente legal, uma marca um pouco mais cool. Não adianta nada eu vender isso se o meu colaborador, se o meu time não tem um ambiente que represente esses meus valores. Porque se eu não tenho um ambiente que represente esses valores, ele não vai conseguir levar isso para frente, externalizar isso, ele não vai se sentir engajado em levar isso para frente. O colaborador é o primeiro formador de opinião, é o primeiro vendedor da marca, vamos dizer assim, né? Ele que espalha informação a partir da base, vamos dizer, né? Espalha o grande um pedaço da marca, eu diria, né? E as pessoas acho que desde sempre, né? Negócio menor entende isso mais fácil até do que grandes empresas com muitos colaboradores, né? Porque isso as grandes marcas aí fazem um trabalho gigantesco para engajar seus colaboradores em tudo que a marca representa por esse motivo, né? Por tanta importância. O negócio menor é mais fácil fazer a pessoa né? Conquistar com que a pessoa acredite naquilo que ela está fazendo, né? Porque acreditar na empresa é acreditar no que você faz, né? Um pouquinho, uma parte do seu trabalho ali no dia a dia é a entrega, né? Falo isso muito para a galera aqui, né? Ô Gê e Gu, em cima até disso, como que é a experiência de trabalhar com profissionais que estão em outras localidades, né? Porque você tem uma diferença de cultura do próprio estado, uma diferença de cultura da própria educação, e você estava falando isso aí, Hugo, né? Do ambiente, né? Quando você tem ali uma cultura organizacional, um ambiente, de alguma forma, os colaboradores respiravam aquela cultura organizacional daquele ambiente, né? Parece estranho isso que eu vou falar, pessoal, mas é muito isso, né? Você respira o lugar, o jeito, enfim, uma série de coisas. E vocês falaram, né, do levar o propósito, o colaborador é importante, e vocês têm colaboradores em outros estados. Como que é isso, né? Eu fico imaginando, às vezes, aqui, alguém que tem uma empresa, uma agência que está trabalhando com colaboradores remotos, com universos totalmente diferentes, você pegar o que é o sul do país, o nordeste do país, como lidar com isso? Qual a experiência que vocês estão tendo nesse sentido? Acho que o Gê ele pode falar melhor porque ele é a liderança de operação, né? Mas eu acho que é bem desafiador, né, Gê? É um pouco do que eu falei aí, enquanto o Gu estava falando, eu comentei. Eu, por exemplo, vou falar da minha experiência, eu sou o que mais encontrou dificuldade, né? Porque venho do modelo tradicional, vamos dizer assim, que é o respirar, que é o transferir desde conhecimento até inspiração, né? É o dia a dia, e ser inspirado. Então, e isso está diretamente ligado à produtividade e à nossa entrega, à qualidade da nossa entrega. Então, é um desafio que eu tá sempre na minha reflexão e que eu venho aprimorando desde o começo. Eu confesso que quando a gente chegou aí a 2020, eu tive uns 3 meses terríveis para conseguir entender como eu ia passar felicidade para as pessoas.
em um momento difícil e online, que é frio, né? Eu falei muito sobre isso, apresentar campanha online e tal, era terrível para mim, porque eu sempre gostei de levantar, falo muito com as mãos e gostava de sentir como estava indo a apresentação, né, a energia mesmo das pessoas, e isso acabou no Meet. Então a gente teve que se adequar. Hoje eu me encontro num momento já bem melhor, consigo falar melhor, só que é assim, tem que falar mais, né? A gente tem que conversar o tempo todo e entender, quando a gente fala da diferença geográfica, a cultura realmente que faz diferença também. Como a gente exercitou isso com a Join, de já ter que integrar a cultura de duas agências, deu uma ajuda para entender cultura regional também. Isso também acho que influenciou positivamente essa experiência, né? E a gente, como liderança, né, como gestor, a gente tem o dever de conseguir minimizar ou de estreitar, na verdade, de encurtar esses abismos, né? Então, que nem hoje, na Joy, o G é o responsável pela operação da agência, mas, tem que ser uma ação totalmente integrada com o RH, sabe? Que vai trabalhar ações específicas para engajamento das pessoas. Então, assim, o G olhando muito a operação, se está conseguindo fazer esse link, o RH trazendo essas ações que vão levar o nosso propósito à frente, que vão mostrar para aquela pessoa como ela representa a nossa marca. E, tipo, eu mesmo como uma liderança, né, que não está totalmente ligada aí a essa operação, essa função, né, operacional, de engajar, de buscar, né, fazer com que as pessoas entendam como que a gente tem que lidar. É perfeito hoje? Não é perfeito. Eu acho que ninguém está numa situação de perfeição, mas a busca ela tem que sempre existir. Acho que um exercício para fazer sobre isso, só para finalizar e tomar um pouco de tempo, trazer a integração que a gente tinha no dia a dia para a ferramenta e para a realidade atual. Ou seja, continuar ouvindo as pessoas e falar bastante. A troca não pode parar, porque é assim que alimenta essa integração, né? Só em cima do que você está falando, G, a Érica Bosculo, ela coloca que acredito que hoje o respirar a cultura deve ser ainda mais trabalhada. A organização deve ter novas estratégias para passar essa cultura aos colaboradores constantemente. Perfeito. E só complementando, deixar registrado aqui o que a Raíssa falou no nosso chat, muito legal, né? Falamos muito de propósito e autenticidade e fico super feliz de ver o nosso propósito em Sanigax hoje. Existimos para emocionar, impactar, transformar e evoluir as pessoas, os negócios e a sociedade. Muito bom. Antes da gente encerrar, pessoal, o livro da ABC Books vai para o Fernando Santiago, aí, que fez a primeira pergunta. Então, depois entrar em contato aí com o nosso time para passar o seu endereço para a gente presentear você com o livro. Lembrar que alguns recados importantes. O Branding ABC acontece nos dias 20 e 21 de setembro, ou seja, daqui 19 dias de forma online também pelo nosso YouTube. Serão 2 dias de muito conteúdo, partindo aí também do nosso comitê de branding. Estamos abrindo também o calendário de cursos, então você que tem interesse em ministrar um curso com a gente, nos procure, porque a gente está montando isso já para janeiro, né, para os cursos de janeiro. E também avisando, né? A gente está em fase aí de Prêmio ABC. Hoje a gente vai passar um aviso muito legal para a galera, que a gente vai prorrogar o tempo de inscrição dos cases do Prêmio ABC. Eita glória! Novidades importantes. A galera está vibrando aí com essa questão do prêmio. Nós vamos, de fato, aí prorrogar as inscrições a pedido das empresas e das agências e vão ter mais novidades aí, viu? Bem bacanas. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Quero lembrar também você que o nosso webinar vai ficar já no nosso YouTube e também depois, em breve, na ABCcom TV. Bom, meus amigos, vou passar um tempinho para vocês se despedirem, para vocês colocarem as considerações finais. Foi muito legal, daria para a gente ficar conversando mais tempo aqui. O André Correia acabou de entrar aqui, falou show de bola, Gu e Jason. Bom dia aí também para o André também que vai ali no nosso Branding ABC. Obrigado, meus amigos, foi muito bom. Então, suas considerações finais, começando aí com o Geizão. Gente, agradeço demais aí a oportunidade, agradeço quem fez as perguntas, quem comentou, deu um bom dia aí, apareceu para assistir a gente falar aqui um pouquinho sobre o que a gente gosta.
sobre o que a gente ama. Eu sou apaixonado, sempre falo isso, acho que eu sempre vou dizer, sou apaixonado pelo que a gente faz, pelo nosso negócio, pelo que as pessoas são capazes de fazer. Eu acho isso incrível, então eu estou sempre grato, eu agradeço demais. E é muito bom estar aqui, Bona, ABCcom, obrigado pela oportunidade também. Obrigado, Gu e a Rá, que está aí também assistindo. Tamo junto sempre. Obrigado, Gu. Geizão. E agora, Gustavo Helero. Cara, quero agradecer, foi uma resenha muito boa aqui, né, Bona? Acho que, putz, muito legal conversar, o pessoal que participou, só gente boa aí falando, ninguém xingou a gente, que já fico muito feliz, né? Então, eu quero agradecer muito aí a participação de todos, a oportunidade de a gente vir aqui falar, que se quiser mais acompanhar a gente, busca a gente lá nas redes sociais, né? Seja Insane, na rede da Gax também, que lá a gente coloca tudo que está acontecendo nas agências, na nossa vida, que é essa conversa que eu tenho aqui. E eu quero, chamar realmente o pessoal para participar de todas as ações do ABCcom. Vai ter o evento de meeting, vai ter o evento de branding, e a gente tem o André que está aí, né, que o próprio já falou, ele vai estar lá, vai falar. Voadora no Lustre, tem muita gente boa que, tenho certeza que vai ser uma pedrada, vai ser legal pra caramba, muito conhecimento, e tem muita gente boa na ABC. Tem muita empresa boa, muita agência boa, muito fornecedor bom. Então, olhem para, né, acho que se tem alguém de fora, pode olhar para cá que vocês vão se surpreender, se já não conhecem, né? E o ABCcom está aí para mobilizar a gente e dar essa exposição. Então, a gente tem o dever aí como agência, como participante, tem o dever aí de levar isso à frente, de fazer essa comunidade rolar, de fazer tudo acontecer e mostrar aí o nosso conteúdo. Então, vamos para cima que a porrada é grande. É isso aí, Gu. E lembrando, né, você que faz parte da nossa comunidade e quer fazer um webinar com a gente, esse espaço é aberto, né, para a gente, como o Gu falou, compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. A gente acredita, né, Gu, nisso, o propósito de compartilhar conhecimento, não guardar o conhecimento para nós, né? Isso está nos nossos propósitos, isso é muito importante. E como eu disse, né, agora a gente também está lançando esse produto junto com a FS Produções para disponibilizar para você, agência, empresa que queira fazer um webinar, toda a nossa ferramenta aí para vocês. E como vocês sabem, em breve também a ABCcom TV no ar. Legal? Meninos, então, obrigado aí pela participação. Você que está aí nos assistindo, como você sabe, todo mês nós temos um webinar diferente, com um tema importante, né? Neste mês ainda, como a gente falou, nós vamos ter o Branding ABC, teremos outras novidades aí para você também. Então, curta o nosso canal no YouTube, né? Eu sempre falo isso, dê aí o dedão no like, compartilhe em grupos de WhatsApp, porque isso faz com que a nossa mensagem chegue para mais pessoas importantes aí do nosso mercado, e isso é importante porque a gente enriquece a discussão. Legal? Fiquem atentos, como eu disse, às nossas redes sociais para as informações aí do Prêmio ABC, pois a gente vai prorrogar os cases e tem outras novidades aí também. E lembrando, né, acompanhe o nosso portal de mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação. Então, agradeço demais a audiência. Você que não pôde assistir agora pela manhã, né, assista no horário mais conveniente para você e deixe seu comentário no vídeo que a gente faz levar a informação também para os nossos palestrantes. Legal? Obrigado, comunidade ABCcom. Até uma próxima. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado, Fernando, Érica, FS Produções. Valeu. Até a próxima. Até.